Há símbolos nas Escrituras que soam como enigmas, portas que se abrem apenas àqueles que ousam contemplar o terror e o poder ocultos nas visões proféticas. Um desses símbolos é o selo do abismo, a chave que nas visões de João abre a prisão dos demônios. Um poder terrível concedido não aos homens, mas a um anjo vindo do céu. Em Apocalipse 9, o apóstolo descreve um momento de ruptura. E viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Aquele anjo, não caído, mas comissionado, recebe autoridade para romper o selo que mantém trancadas as forças do inferno. O texto é denso, envolto em fumaça e ruído, como se o próprio ar se tornasse pesado sob o peso da revelação. Quando o abismo é aberto, uma fumaça sobe como de uma grande fornalha, e dela emergem seres sombrios, criaturas deformadas, descritas como gafanhotos demoníacos, que ferem, mas não matam. O selo do abismo representa, portanto, um limite divino, a barreira entre o mundo dos vivos e o caos das profundezas espirituais. Deus, em sua soberania, sela o abismo para conter o mal. E quando o selo é removido, é apenas por permissão dele, nunca por acaso. Essa chave não é símbolo de rebeldia, mas de juízo controlado. O anjo que a recebe não age por conta própria. Ele é o executor da vontade divina, liberando o caos não para triunfar, mas para cumprir o propósito do julgamento. O abismo, em linguagem bíblica, é o poço da perdição, o cárcere dos espíritos imundos. Foi o lugar onde os demônios suplicaram a Jesus que não os enviasse, preferindo entrar nos porcos do que descer a esse tormento. É o abismo que retém os anjos caídos em cadeias até o tempo determinado. E é esse mesmo abismo que, no fim, se abrirá sob o comando de Deus, quando a história chegar ao seu ponto mais escuro. Mas há algo mais profundo aqui. O selo é, antes de tudo, um ato de autoridade espiritual. O poder de selar e o poder de romper pertencem somente ao Criador. Quando o abismo é fechado, o mal é contido. Quando é aberto, o juízo é desencadeado. É como se Deus dissesse ao cosmos: até aqui virás e não mais além. O selo é o limite invisível entre a rebelião e a ordem. E no Apocalipse, esse limite é temporariamente suspenso. Quando a chave gira, o ar da terra se enche de trevas. O mundo espiritual invade o físico, e o homem vê o que nunca deveria ver. As forças do abismo não são apenas criaturas míticas. Elas representam o espírito de destruição, a consequência da rejeição da luz divina. Cada demônio liberto é a personificação daquilo que o homem alimentou em si: orgulho, violência, idolatria, autossuficiência. O abismo se abre, não apenas como juízo sobre o mundo, mas como reflexo do que o mundo já se tornou. A chave é dada a uma estrela caída. Muitos estudiosos se dividem quanto à identidade dessa estrela. Alguns veem nela um símbolo de um anjo justo cumprindo a ordem de Deus. Outros a entendem como uma figura de Satanás, a quem é permitido abrir temporariamente o abismo. Mas seja quem for o portador, o ponto central é este: o controle continua nas mãos do Altíssimo. O mal nunca age fora da permissão divina. Mesmo as trevas têm um limite. O selo do abismo, portanto, é o símbolo da tensão entre o controle e o caos, entre o poder que aprisiona e o poder que liberta. Ele mostra que o juízo de Deus não é apenas destrutivo, mas também revelador. O que está escondido nas profundezas do espírito humano será trazido à tona, exposto à luz. O selo é, em essência, a fronteira entre o invisível e o inevitável. Quando o abismo é aberto, o mundo entra em um estado de sufocamento espiritual. A fumaça que sobe simboliza a cegueira, a confusão, a distorção da verdade. É a escuridão que inunda a mente humana quando ela rejeita a voz do Espírito. O que antes estava trancado nas profundezas começa a vazar sobre a terra, e a própria criação geme, como se sentisse o peso do caos retornando. O selo do abismo não é apenas um artefato apocalíptico.
é um espelho da condição humana, pois cada coração pode se tornar um abismo, um poço que engole a própria luz, se o selo de Deus for removido, e cada chave que abre pode ser também a sentença que revela o que estava escondido. O mistério é terrível, mas necessário. O abismo precisa ser aberto para que o mal seja revelado e derrotado. O selo, ao ser rompido, não proclama a vitória das trevas, mas anuncia o começo de sua ruína. O selo do abismo é mais do que uma imagem aterradora do Apocalipse. É a encarnação simbólica do poder soberano de Deus sobre o mal. Nenhuma força das trevas se move sem sua permissão. Nenhuma chave gira sem sua ordem. O abismo, com toda a sua escuridão e caos, é parte do drama cósmico em que o Criador revela que até mesmo o inferno obedece à sua voz. Quando João contempla o anjo recebendo a chave do poço do abismo, ele testemunha um momento de autorização divina. Não é Satanás quem conquista o direito de abrir as prisões. É Deus quem concede, por um breve instante, a permissão para que a corrupção interior da humanidade seja manifestada. Assim, o selo do abismo não é apenas uma barreira física ou espiritual, mas um limite moral e escatológico. Ele contém o mal até que o tempo do juízo o convoque. A teologia desse selo é profundamente paradoxal. Ele restringe o mal e ao mesmo tempo o libera, não como um fracasso do bem, mas como uma demonstração do controle absoluto do Criador. As chaves do abismo, em última instância, não pertencem a anjos nem a demônios, mas a Cristo, aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. O anjo que abre o abismo é apenas um servo, um mensageiro que executa a sentença. Essa distinção é essencial. O poder de abrir o abismo não nasce da rebelião, mas da justiça. A libertação dos demônios, por mais terrível que pareça, faz parte do desdobramento do juízo divino sobre a humanidade. É como se o próprio Deus retirasse o véu que separa o mundo visível do invisível, permitindo que o homem veja e sofra o reflexo do que ele mesmo se tornou. O Apocalipse revela que, ao ser aberto o poço, sobe uma fumaça que escurece o sol e o ar. Essa imagem é teologicamente poderosa. O ar, símbolo do sopro de vida, torna-se sufocante. O sol, símbolo da luz divina, é encoberto. O mundo, privado de ar e luz, representa a alma humana sufocada pelo pecado e obscurecida pela idolatria. A fumaça que sobe do abismo é, portanto, a projeção do interior corrompido da criação, agora exposto ao juízo. Mas no coração dessa cena sombria, há uma verdade redentora. O mesmo Deus que permite a abertura do abismo é aquele que, em Cristo, desceu até as profundezas. Ele entrou no domínio da morte, não como prisioneiro, mas como conquistador. Subindo às alturas, levou cativo o cativeiro. Efésios 4:8. Essa passagem revela que o abismo, embora temível, não é o fim. É o palco onde a soberania divina se manifesta, onde o Filho de Deus transforma a prisão em campo de vitória. O selo do abismo, portanto, não existe em oposição à redenção, mas em contraste com ela. Ele é o símbolo do que ocorre quando o selo de Deus é ausente. Enquanto os servos do Altíssimo são marcados com o selo do Espírito Santo, os que rejeitam a luz permanecem sob o domínio do abismo. O selo do inferno é o antítipo do selo divino, um marco de perdição, uma marca de aprisionamento espiritual. Teologicamente, o selo e a chave são expressões do governo divino sobre os domínios espirituais. Assim como Cristo recebeu do Pai a chave de Davi, símbolo de autoridade para abrir e fechar o que ninguém mais pode, o anjo do Apocalipse recebe a chave do abismo para executar o julgamento. Nenhuma prisão espiritual é aberta por acidente. Tudo acontece sob o decreto do trono. O contraste entre o cárcere dos demônios e a liberdade dos redimidos é central para compreender o simbolismo desse selo. Os demônios são libertos temporariamente,
mas continuam aprisionados em sua própria natureza. Eles são incapazes de escolher o bem, incapazes de arrependimento, seres condenados a vagar em trevas, mesmo quando soltos. Os redimidos, por outro lado, são libertos de dentro para fora. O selo do Espírito os transforma, não apenas os solta. Enquanto o abismo se abre para libertar o mal, Cristo abre o túmulo para libertar os mortos. Uma chave abre o terror, a outra abre a vida. Uma revela a perdição inevitável do inferno, a outra, a esperança inabalável da ressurreição. O abismo, mesmo quando aberto, continua sendo prisão. O túmulo, quando aberto por Cristo, se torna porta. Há ainda um profundo significado espiritual escondido nesse símbolo. O abismo, quando selado, representa o mal contido. Quando aberto, representa o mal manifesto. Assim acontece também dentro do coração humano. O selo de Deus impede que as trevas interiores dominem a alma. Quando esse selo é rejeitado, o abismo se abre. O mesmo princípio cósmico opera em nível pessoal. E é por isso que o Apocalipse é, antes de ser um livro de catástrofes, um espelho da alma. A chave do abismo, nas mãos de um anjo, é uma lembrança de que o juízo de Deus é sempre medido. Nenhuma força demoníaca se move fora da fronteira que o Altíssimo estabelece. Até mesmo o caos tem hora marcada. As criaturas que emergem do poço não podem tocar aqueles que têm o selo de Deus em suas testas. Essa distinção é o núcleo teológico do texto. O juízo não é aleatório, é deliberado e seletivo. No final, o selo do abismo não é o triunfo das trevas, mas a revelação do quanto o mundo depende da graça. Ele mostra que a liberdade sem Deus se transforma em destruição, e que até mesmo os demônios são instrumentos, involuntários, de um propósito maior. O selo que se rompe anuncia o início do juízo, mas também prepara o cenário para a vitória do Cordeiro, que em breve selará novamente o abismo com poder eterno. Pois há de vir o dia em que o anjo descerá do céu com a grande corrente, e o próprio Satanás será lançado e trancado nesse mesmo abismo, selado, não por um instante, mas para sempre. Chega o momento em que a narrativa apocalíptica alcança o seu ponto mais profundo, e, paradoxalmente, o mais luminoso. O selo do abismo, símbolo do poder que prende e liberta, se torna agora o palco da vitória final de Cristo sobre todo o aprisionamento espiritual. O mesmo abismo que outrora vomitara fumaça e demônios será novamente trancado, mas desta vez, não como um ciclo, e sim como consumação definitiva do juízo divino. No Apocalipse, o anjo desce do céu com uma grande corrente em sua mão. Ele prende o dragão, a antiga serpente, Satanás, e o lança no abismo. O texto é solene, quase triunfante. E lançou-o no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. AP 23. Aquele que antes abria, agora fecha. Aquele que antes libertava, agora sela. O poder mudou de direção. Essa imagem representa o clímax da teologia do selo do abismo. O mesmo instrumento que outrora libertou o mal, agora o aprisiona eternamente. A chave que abria o caos torna-se o símbolo da vitória da ordem divina. O abismo, que antes rugia como boca faminta, é silenciado pela mão de Deus. As trevas, antes soltas, são algemadas pela luz. Mas o triunfo não está apenas na prisão do mal. Está na revelação da autoridade suprema de Cristo. Pois ele é o único que desceu até as profundezas e voltou. O Filho do Homem não apenas testemunhou o abismo, ele o atravessou. Quando morreu e desceu à morada dos mortos, ele não foi vencido, foi vitorioso. Tomou as chaves da morte e do inferno, arrancando das trevas o poder de manter o cativo cativo. Assim, o selo do abismo, quando visto à luz do Evangelho, é o testemunho de que nenhuma prisão é eterna diante do Redentor. O juízo, portanto, é duplo: condenação para os rebeldes e libertação para os selados.
O mesmo Deus que sela o abismo para conter o mal, sela o seu povo com o Espírito Santo para protegê-lo. A diferença entre um selo e outro é o destino eterno de cada alma. Um conduz à escuridão insondável, o outro à luz que nunca se apaga. Há uma beleza trágica na forma como as Escrituras equilibram esses dois selos. O selo infernal é imposto sobre o abismo, o cárcere das forças espirituais da maldade. O selo divino é impresso sobre os redimidos, o sinal da possessão santa, da pertença eterna a Deus. Um marca a derrota, o outro, a redenção. O selo do abismo é fechamento. O selo do Espírito é abertura. A vitória de Cristo sobre o abismo é o cumprimento da antiga promessa. E esmagará a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. A serpente rasteja desde o Éden até o Apocalipse, mas seu destino é certo. O abismo que abrigou o mal se torna a sua prisão final. E quando o selo é colocado sobre ele, não há retorno, não há apelação, não há fuga. Mas o que esse símbolo ensina à alma humana? Que há uma escolha silenciosa sendo feita todos os dias: a luz ou o abismo. Pois o abismo não começa no fim, ele começa dentro. Cada pecado alimentado, cada endurecimento da consciência, cada recusa à voz divina abre uma fenda interior. Aos poucos o coração se torna um poço escuro, e o selo de Deus é substituído pela marca da própria vontade. Assim, o abismo exterior é apenas o reflexo do abismo interior. Cristo, ao vencer o inferno, estende uma promessa: ninguém precisa descer se escolher a luz. Ele oferece não apenas libertação, mas pertencimento. Enquanto os demônios clamam por liberdade e recebem aprisionamento, os santos se rendem à vontade de Deus e recebem liberdade eterna. É o grande paradoxo do reino. Quem tenta se soltar de Deus cai. Quem se entrega a Ele é liberto. No fim dos tempos, quando o último selo for rompido e o último juízo executado, haverá dois destinos, e nenhum meio termo. O abismo, selado para sempre, guardará em suas entranhas os ecos da rebelião antiga. Os que rejeitaram a luz ouvirão o som das correntes que se fecham, mas os selados pelo Espírito entrarão no descanso eterno, onde não há trevas, nem abismo, nem eco algum de prisão. O selo do abismo é, portanto, um lembrete terrível e glorioso. O mal tem limite, e o bem, vitória. As chaves do destino não estão nas mãos do caos, mas nas de Cristo. Ele é o Alfa e o Ômega, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Quando o abismo foi selado sob sua ordem, o universo respirou alívio. O ciclo da dor havia terminado. E, espiritualmente, essa cena continua ecoando. Pois cada alma que escolhe o arrependimento participa desse mesmo ato divino. Cada conversão é um selo sobre o próprio abismo interior, uma porta fechada diante do inferno. E cada renúncia ao mal é uma chave devolvida a Cristo. Assim termina a jornada do selo do abismo. Não como uma tragédia, mas como uma vitória absoluta da luz. O inferno é contido, o mal é vencido, e o céu se abre sobre aqueles que escolheram a eternidade. No fim, há apenas duas chaves, uma que desce e uma que sobe. Uma abre prisões, outra abre o paraíso. E cada homem diante de Deus decidirá qual selo guardará sua alma: o do abismo que aprisiona ou o da graça que liberta.